Jovem entregadora foi à mansão com bicicleta antiga. O milionário não conseguiu parar de... Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol da tarde pintava o céu de São Paulo com tons dourados, quando Marina pedalava sua velha bicicleta de ferro pelas ruas do Morumbi. O vestido florido esvoaçava com a brisa suave enquanto ela se equilibrava, protegendo cuidadosamente a marmita que levava em sua bolsa térmica. Aquela não era uma entrega comum. Era seu primeiro pedido para uma das mansões mais imponentes do bairro. A bicicleta, herança de seu avô João, tinha sido restaurada com tanto carinho que cada peça parecia contar uma história. O guidão, levemente torto para a direita, guardava as memórias das manhãs em que ele a ensinara a pedalar nas ruas tranquilas de sua cidade natal, em Minas Gerais. O selim remendado ainda mantinha o cheiro de couro antigo, lembrando-a das tardes em que observava o avô em sua oficina improvisada, consertando bicicletas para toda a vizinhança. Ao chegar aos portões da mansão dos Mendonça, Marina sentiu o coração acelerar, não pela imponência da construção em si, mas pelo peso da responsabilidade. Aquela entrega poderia significar uma mudança em sua vida. Os pratos mineiros que preparava com tanto carinho começavam a ganhar fama no bairro, e um cliente influente poderia abrir muitas portas. Do outro lado dos vidros fumê da mansão, Ricardo Mendonça observava a cena inusitada com curiosidade crescente. Havia algo magnético na simplicidade daquela jovem que contrastava drasticamente com o cenário ao seu redor. Entre carros importados e motoristas uniformizados, ela se destacava como uma pintura viva de um Brasil que ele há muito tempo não via. "Senhor, a entregadora chegou com seu pedido", anunciou a governanta. Mas Ricardo já estava a caminho da porta. Pela primeira vez em anos, sentia-se compelido a receber pessoalmente uma entrega. Havia algo familiar naquela cena que o transportava para suas próprias memórias de infância em Minas Gerais. Marina desmontou da bicicleta com a graciosidade de quem realizava aquele movimento centenas de vezes por dia. Seus olhos castanhos, vivos e determinados, encontraram os de Ricardo, e por um breve momento, o tempo pareceu desacelerar. Ela ajeitou o vestido florido, um modelo simples que sua mãe costureira, e caminhou em direção à porta com a bolsa térmica em mãos. "Boa tarde, Sr. Mendonça. Trouxe seu pedido conforme combinado", disse ela, sua voz carregando o sotaque suave do interior de Minas. Ricardo não conseguia desviar o olhar da cena. Havia algo de profundamente autêntico naquela jovem que o intrigava. "Por favor, entre", convidou ele, surpreendendo não apenas Marina, mas também sua governanta, que observava a cena com visível desaprovação. "Gostaria de saber mais sobre esses pratos que têm conquistado a vizinhança." Marina hesitou por um momento, mas algo no olhar de Ricardo a fez aceitar o convite. Enquanto o seguia pelos corredores luxuosos da mansão, não pôde deixar de notar como ele parecia deslocado em meio a tanto requinte. Havia uma simplicidade em seus gestos que não combinava com a formalidade do ambiente. Na cozinha, Ricardo fez questão de que ela o acompanhasse enquanto provava o feijão tropeiro que havia encomendado. O aroma familiar encheu o ambiente e, por um momento, ambos se viram transportados para suas respectivas infâncias em Minas Gerais. "Isso me lembra a comida da minha avó", comentou Ricardo, seus olhos brilhando com uma emoção há muito tempo adormecida. "Faz anos que não sinto esse gosto de casa." Marina sorriu, reconhecendo naquele homem bem-sucedido algo que via diariamente no espelho, a saudade de suas raízes. "É a receita do meu avô", revelou ela. "Ele sempre dizia que comida não é só sustento, é memória." A conversa fluiu naturalmente, como um rio encontrando seu curso. Ricardo descobriu que Marina havia chegado a São Paulo há 2 anos, carregando apenas a bicicleta do avô e o sonho de abrir seu próprio café. Ela, por sua vez, percebeu que por trás da fachada do empresário bem-sucedido havia um homem que ainda guardava o gosto pelas coisas simples da vida. O tempo passou despercebido, e quando Marina se deu conta, o sol já se punha no horizonte paulistano. "Preciso ir", disse ela, levantando-se. "Ainda tenho outras entregas para fazer."
Ricardo a acompanhou até a porta, sentindo uma inexplicável relutância em ver aquele momento terminar. Observou enquanto ela montava novamente em sua bicicleta, o vestido florido dançando com o vento do entardecer. 3 semanas se passaram desde aquele primeiro encontro, e Ricardo se pegava cada vez mais ansioso pelas entregas de Marina. Havia algo reconfortante em sua presença que o fazia esquecer momentaneamente das pressões constantes de sua vida corporativa. Em suas conversas breves, descobriu que compartilhavam não apenas as origens mineiras, mas também um olhar semelhante sobre a vida. Naquela tarde, nuvens escuras se amontoavam no céu de São Paulo, prenunciando uma tempestade. Ricardo estava em uma videoconferência importante quando os primeiros trovões começaram a ecoar pela cidade. Seus pensamentos, no entanto, estavam divididos entre os números apresentados na tela e a preocupação com Marina, que deveria chegar a qualquer momento com sua entrega semanal. O temporal desabou sem aviso, transformando as ruas em rios improvisados. Foi então que ele a viu pela janela de seu escritório. Marina pedalava com dificuldade, protegendo a bolsa térmica com o próprio corpo, enquanto a chuva castigava impiedosamente. Sem pensar 2 vezes, Ricardo interrompeu a reunião e desceu, as escadas correndo. "Você está encharcada", exclamou ele, ajudando-a a entrar. Marina tremia de frio, suas roupas completamente molhadas grudadas ao corpo. A bicicleta que ela havia encostado sob a proteção da varanda pingava formando uma poça no chão impecável. "Desculpe, senhor Mendonça", ela começou, mas Ricardo a interrompeu com um gesto. "Por favor, me chame de Ricardo, e não há do que se desculpar. Venha, precisa se secar antes que fique doente." A governanta, Dona Matilde, foi rapidamente mobilizada para providenciar toalhas e roupas secas para Marina. Enquanto isso, Ricardo mandou preparar um chá quente e ligou para cancelar seus compromissos da tarde. Algo lhe dizia que aquele momento não deveria ser desperdiçado. Marina reapareceu minutos depois, vestindo um conjunto de moletom que pertencia à filha de Dona Matilde. Seus cabelos escuros, ainda úmidos, emolduravam um rosto que alternava entre o constrangimento e a gratidão. "Não precisava se incomodar", disse ela, sentando-se à mesa da cozinha, onde Ricardo a esperava com 2 xícaras de chá fumegante. "Não, já incômodo nenhum", respondeu ele, empurrando em sua direção um prato de biscoitos caseiros. "Na verdade, você me deu uma ótima desculpa para fugir de uma reunião entediante." Marina riu, e o som de sua risada pareceu iluminar o ambiente. Lá fora, a tempestade continuava, mas dentro da mansão criava-se uma bolha de aconchego que nenhum dos dois estava preparado para romper. "Sabe", começou Ricardo, depois de um momento de silêncio confortável, "desde que você começou a trazer seus pratos, tenho pensado muito em Minas, em como a vida era diferente lá." Marina assentiu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. "Às vezes me pergunto se não cometi um erro vindo para São Paulo. Tudo aqui é tão acelerado." "E por que veio?" "Pelo mesmo motivo que todos vêm, eu acho. Em busca de um sonho." Ela fez uma pausa, como se decidindo se deveria continuar. "Quero abrir meu próprio café. Um lugar que sirva não apenas comida, mas memórias. Sabe, como os cafés que existiam na minha cidade, onde as pessoas realmente se encontravam, conversavam." Ricardo a observava com interesse crescente. Havia uma paixão genuína em sua voz quando falava de seus planos, uma luz que ele não via há muito tempo em seu próprio reflexo. "E como está esse sonho?", perguntou ele, genuinamente interessado. Marina suspirou, brincando com a xícara, entre as mãos. "Por enquanto são só entregas, mas cada cliente satisfeito é um passo mais perto, não é? Pelo menos é o que meu avô sempre dizia." A chuva começou a diminuir lá fora, mas nenhum dos dois parecia perceber. Estavam imersos em uma conversa que fluía naturalmente, compartilhando histórias de suas cidades natais, de suas famílias, de sonhos guardados em gavetas que raramente eram abertas. Ricardo ouvia cada palavra com atenção, descobrindo em Marina uma sabedoria que ia muito além de sua idade. Ela falava da vida
com uma simplicidade que o fazia questionar todas as complicações que havia criado em sua própria existência. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina à mansão dos Mendonça. As entregas de Marina, antes semanais, tornaram-se mais frequentes, e Ricardo passou a programar suas reuniões de forma que sempre estivesse livre para recebê-la. A cozinha da mansão, antes um ambiente estéril e pouco utilizado, ganhou vida com o aroma das comidas mineiras e as conversas despretensiosas que se estendiam cada vez mais. Numa tarde particularmente tranquila, enquanto Marina organizava os recipientes vazios em sua bolsa térmica, Ricardo notou um pequeno caderno gasto que caiu de seu bolso. As páginas amareladas estavam preenchidas com uma caligrafia antiga e receitas cuidadosamente anotadas. "É do meu avô", explicou ela, recolhendo o caderno com carinho. Ele anotava todas as receitas que aprendia. Algumas têm mais de 50 anos. Ricardo pegou-se imaginando o velho senhor, que conhecia apenas através das histórias de Marina, debruçado sobre aquele mesmo caderno, registrando segredos culinários que atravessariam gerações. "Deve ser um tesouro e tanto", comentou. "É, mais que isso", respondeu Marina, seus olhos brilhando com emoção contida. "Cada receita tem uma história. Vê esta aqui." Ela abriu numa página específica, onde uma receita de bolo de fubá estava anotada com detalhes minuciosos. "Foi a primeira que ele me ensinou a fazer. Eu tinha 8 anos e mal alcançava o fogão." Ricardo observou como ela acariciava as páginas amareladas com reverência. "Você fala dele com tanto carinho. Deve sentir muita falta." "Sinto", admitiu Marina. "Mas ele está em tudo que faço. Na forma como tempero a comida, no jeito de organizar as entregas, até na bicicleta, especialmente na bicicleta." Foi então que Ricardo percebeu algo que estava diante de seus olhos desde o primeiro dia. A bicicleta era dele, não era? Marina assentiu, um sorriso nostálgico nos lábios. "Foi a última coisa que ele me deu antes de partir. Disse que ela me levaria onde eu precisasse ir, desde que eu não perdesse a direção do meu coração." O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Ricardo sentiu um nó na garganta ao perceber a profundidade do significado daquela simples bicicleta de ferro. Não era apenas um meio de transporte, era um legado, uma promessa, uma conexão com alguém profundamente amado. "Sabe", começou ele depois de um momento, "às vezes me pergunto se não perdi a direção do meu coração há muito tempo." Marina o olhou com curiosidade, incentivando-o silenciosamente a continuar. "Vim para São Paulo há 20 anos, cheio de planos. Queria construir algo significativo, fazer diferença. Mas em algum momento, entre uma reunião de acionistas e outra, esqueci por que comecei." "E por que começou?" e perguntou Marina suavemente. Ricardo fechou os olhos por um momento, buscando em suas memórias a resposta para aquela pergunta aparentemente simples. Queria criar espaços onde as pessoas pudessem se encontrar, compartilhar momentos, lugares que fizessem a diferença na vida das pessoas, sabe? "Como um café", sugeriu Marina, um brilho de entendimento em seu olhar. "É como um café", riu Ricardo, percebendo a ironia. "Acabei me tornando um executivo de uma grande rede de shopping centers. Não é exatamente a mesma coisa, é?" Marina balançou a cabeça, pensativa. Talvez não seja tarde demais para recuperar essa direção. As palavras dela ficaram pairando no ar, carregadas de possibilidades. Ricardo olhou pela janela, observando o movimento dos carros luxuosos na rua, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se desconectado daquele mundo que havia construído ao seu redor. "Às vezes", continuou ele, "olho para tudo isso e não reconheço mais o garoto de Minas que queria mudar o mundo. É como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa." "E o que impede você de mudar isso?" questionou Marina, sua voz carregando uma sabedoria que ia além de seus anos. Ricardo soltou um suspiro pesado. "Compromissos, expectativas, responsabilidades. É difícil largar tudo quando tantas pessoas dependem de suas decisões. Meu avô sempre dizia que não precisamos largar tudo para mudar alguma coisa.
Às vezes, basta um pequeno desvio de rota para encontrar um caminho melhor. As palavras de Marina ecoaram na mente de Ricardo, despertando ideias e possibilidades que há muito tempo estavam adormecidas. Olhou para ela, admirando como alguém tão jovem podia carregar tanta sabedoria. Na manhã seguinte, Ricardo mal conseguiu se concentrar em suas reuniões. As palavras de Marina sobre pequenos desvios de rota não paravam de ecoar em sua mente. Durante uma apresentação particularmente tediosa sobre índices de ocupação de seus shopping centers, seus pensamentos vagaram para o caderno de receitas do avô de Marina e para todos os sonhos que ele próprio havia guardado ao longo dos anos. Durante o almoço, trancado em seu escritório, começou a fazer pesquisas sobre o mercado de cafeterias em São Paulo. Estudou casos de sucesso, analisou localizações promissoras, fez cálculos preliminares. Quanto mais se aprofundava, mais sentia aquela antiga paixão por criar espaços significativos reacendendo em seu peito. Quando Marina chegou naquela tarde com sua entrega habitual, encontrou Ricardo diferente. Havia uma energia nova em seus movimentos, um brilho especial em seu olhar. "Marina", começou ele, assim que ela entrou na cozinha, "preciso te fazer uma proposta." Ela o olhou com curiosidade, colocando a bolsa térmica sobre a mesa com cuidado. "Que tipo de proposta?" "Uma proposta de sociedade", respondeu ele, observando atentamente sua reação. "Quero ajudar você a realizar seu sonho do café." Marina piscou algumas vezes, processando a informação. "Sociedade? Mas por quê?" "Porque você tem algo que eu perdi há muito tempo. Paixão pelo que faz. E eu tenho algo que pode ajudar. Você, experiência em negócios e capital para investir." "Senhor Mendonça", Ricardo, corrigiu-se ela, "não sei se posso aceitar. É muita responsabilidade." "Escute", disse ele, puxando uma cadeira para que ela se sentasse. "Não quero apenas investir dinheiro. Quero fazer parte do projeto. Ajudar a construir algo significativo, como eu sonhava fazer quando cheguei a São Paulo." Marina sentou-se, ainda atordoada com a proposta. "Mas seus negócios, sua empresa Tinhos continuarão existindo", completou ele. "Mas isso seria algo diferente, algo nosso, um pequeno desvio de rota, como você mesma disse." Os olhos de Marina brilharam com uma mistura de esperança e apreensão. "E como funcionaria?" "Para começar, poderíamos fazer um teste. Que tal participar de algumas feiras gastronômicas? Seria uma forma de testar as receitas, construir uma clientela, entender melhor o mercado." Marina mordeu o lábio, pensativa. "Tenho medo de decepcionar você." "Marina", disse Ricardo, sua voz suave, mas firme, "você já está fazendo muito mais do que entregar comida. Está entregando memórias, afeto, conexões. É exatamente isso que um café precisa ser." Ela olhou pela janela, para sua bicicleta, estacionada no jardim. O sol da tarde fazia o metal restaurado brilhar, lembrando-a das palavras de seu avô sobre seguir a direção do coração. "E se não der certo?" perguntou ela, voltando seu olhar para Ricardo. "E se der?" respondeu ele com um sorriso. "Além disso, não estamos falando de um investimento milionário. Vamos começar pequeno, aprender com cada passo." Marina respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Era um momento crucial, daqueles que seu avô dizia que definiam o rumo de uma vida. "Preciso pensar um pouco", disse finalmente. "Claro", concordou Ricardo. "Tome o tempo que precisar. Mas saiba que não é apenas um investimento financeiro para mim. É uma chance de recuperar algo que perdi no caminho." Quando Marina se despediu naquela tarde, havia uma energia diferente no ar. Ambos sabiam que estavam à beira de algo significativo, maior que eles mesmos. Ricardo a observou pedalar pela rua, o vestido florido dançando com o vento, e sentiu uma certeza crescente de que aquela parceria improvável poderia ser exatamente o que ambos precisavam. Uma semana após a proposta de Ricardo, Marina retornou à mansão com uma resposta. Seu coração batia acelerado enquanto estacionava a bicicleta no lugar de sempre. Mas havia uma determinação nova em seus passos quando atravessou o jardim em direção à porta. "Aceito", disse ela, assim que Ricardo a recebeu na cozinha, "mas com uma condição.
Quero que seja algo verdadeiro, algo que mantenha a essência do que venho fazendo. O sorriso que iluminou o rosto de Ricardo foi genuíno. Era exatamente isso que eu esperava ouvir, respondeu ele, puxando uma pasta de documentos que havia preparado. Na verdade, já comecei a pesquisar algumas feiras gastronômicas que acontecem na cidade. Marina se aproximou da mesa, onde Ricardo havia espalhado folders e formulários de inscrição para diversos eventos. A Feira Gastronômica de Vila Madalena acontece daqui a 3 semanas, explicou ele, apontando para um dos panfletos. É um evento menor, perfeito para começarmos. 3 semanas? Marina arregalou os olhos. É muito pouco tempo para preparar tudo. Por isso mesmo precisamos começar agora, respondeu Ricardo, contagiado por um entusiasmo que há anos não sentia. Primeiro vamos definir um cardápio especial para a feira. Marina abriu seu caderno de receitas, herdado do avô, e começou a folhear as páginas amareladas com cuidado. Podemos fazer uma seleção do que tem funcionado melhor nas entregas, junto com algumas receitas especiais daqui. As horas seguintes foram dedicadas a planejar cada detalhe. Ricardo, acostumado a lidar com grandes números e estratégias corporativas, surpreendeu-se com o prazer que sentia em discutir minúcias como a disposição dos pratos na barraca e a ordem de preparo das receitas. Precisamos de um nome, disse Marina de repente, erguendo os olhos do caderno. Algo que represente o que queremos transmitir. Ricardo olhou pela janela, onde a bicicleta de Marina repousava sob a luz do entardecer. Que tal Flor de Ferro? Sugeriu. Como sua bicicleta, algo que une a delicadeza com a força. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas contidas. Era assim que meu avô me chamava quando eu era pequena, revelou ela, sua voz embargada pela emoção. Então é perfeito, concluiu Ricardo, sentindo que haviam encontrado algo muito mais significativo que apenas um nome comercial. Os dias que antecederam a feira foram intensos. Marina dedicou-se a testar e aperfeiçoar cada receita que seria apresentada, enquanto Ricardo cuidava da parte burocrática e logística. Dona Matilde, a governanta que inicialmente desaprovava a aproximação dos dois, acabou se tornando uma aliada valiosa, oferecendo sugestões e ajudando nos preparativos. A senhora também é mineira, não é, Dona Matilde? Perguntou Marina uma tarde, enquanto experimentavam uma nova versão do pão de queijo. Sou sim, menina, de Diamantina, respondeu a governanta, provando o pão com ar crítico. Precisa de mais queijo, e não pode ter pressa de assar, senão não cresce direito. Ricardo observava a interação das duas com um sorriso discreto. Era como se sua cozinha, antes tão formal e impessoal, tivesse se transformado em um pequeno pedaço de Minas Gerais em pleno coração de São Paulo. A véspera da feira chegou mais rápido do que esperavam. Marina passou a tarde inteira na cozinha da mansão, preparando massas e separando ingredientes. Ricardo, por sua vez, confirmou cada detalhe da logística, desde o horário de chegada até a montagem da barraca. Está nervosa? Perguntou. Ele, encontrando Marina sentada na escada dos fundos, tomando um café depois de horas de preparação. Um pouco, admitiu ela. É diferente de fazer entregas. Lá vamos estar expostos, vulneráveis. Ricardo sentou-se ao seu lado, algo que jamais imaginara fazer antes de conhecê-la. Sabe o que é engraçado? Comando uma empresa com milhares de funcionários, mas estou mais ansioso com essa feira do que com qualquer reunião de conselho. Marina riu, e o som de sua risada pareceu aliviar a tensão do momento. Somos dois, então. Mas sabe de uma coisa? Acho que meu avô ficaria orgulhoso. Não só pelo negócio em si, mas por eu ter encontrado alguém que acredita no mesmo sonho. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras. Era verdade. Em algum momento, o projeto havia se tornado muito mais do que um simples investimento. Era uma chance de redenção, de reconexão com seus próprios sonhos esquecidos. Amanhã é só o começo, disse ele, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la. E seja qual for o resultado, já valeu a pena. Marina aceitou sua mão e se levantou,
sentindo uma corrente de energia passar entre eles naquele breve contato. Por um momento, ficaram ali parados, suas mãos ainda unidas, enquanto o sol se punha no horizonte paulistano. O dia da feira amanheceu com uma garoa fina, típica de São Paulo. Marina chegou à mansão antes mesmo do sol nascer, pedalando sua bicicleta com cuidado pelas ruas molhadas. Encontrou Ricardo já acordado, terminando de organizar as últimas caixas no carro que haviam alugado para o transporte. "Preparada?" perguntou ele, ajudando-a a descer da bicicleta. "Agora é tarde para não estar, não é?" respondeu ela, com um sorriso nervoso. A Vila Madalena começava a despertar quando chegaram ao local da feira. Outras barracas já estavam sendo montadas, criando um clima de expectativa no ar. Ricardo surpreendeu Marina com sua disposição para o trabalho braçal, ajudando a montar a estrutura da barraca sem se importar com seu terno italiano, que aos poucos se amarrotava. "Nunca imaginei ver o Sr. Mendonça carregando caixas", comentou Dona Matilde, que havia feito questão de acompanhá-los para ajudar. "Nem eu", riu Ricardo, passando a mão pela testa suada. "Mas confesso que está sendo mais divertido que minhas reuniões habituais." A barraca do Flor de Ferro foi tomando forma aos poucos. Marina havia insistido em alguns detalhes especiais. Toalhas de chita coloridas cobriam as mesas, pequenos vasos de flores do campo davam um toque de aconchego, e sua bicicleta, estrategicamente posicionada ao lado, servia como um chamariz único. "Ficou lindo", disse Ricardo, admirando o resultado final. "Parece um pedacinho de Minas em São Paulo." As primeiras horas foram tensas. Os visitantes passavam, olhavam o cardápio, mas poucos paravam. Marina começou a sentir o desânimo crescer, mas Ricardo manteve-se otimista. "É sempre assim no início", consolou ele. "As pessoas precisam primeiro conhecer, sentir o aroma." Como que para confirmar suas palavras, o cheiro do pão de queijo, recém-saído do forno, começou a atrair os primeiros curiosos. Uma senhora idosa foi a primeira a se aproximar, atraída não só pelo aroma, mas também pela bicicleta antiga. "Isso me lembra minha cidade", comentou ela, enquanto provava o pão de queijo. "Faz tanto tempo que não como algo assim, com gosto, de casa." A partir daí as coisas começaram a mudar. O boca a boca entre os frequentadores da feira trouxe mais pessoas, e logo formou-se uma pequena fila diante da barraca. Marina mal tinha tempo de respirar entre um atendimento e outro, mas seu sorriso não diminuía. Ricardo, que inicialmente planejava apenas supervisionar, descobriu-se totalmente envolvido no trabalho. Servia clientes, explicava as receitas, contava histórias sobre a origem dos pratos. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente útil, conectado com algo real. No meio da tarde, porém, um contratempo ameaçou todo o trabalho. O fornecimento de gás da barraca começou a falhar, comprometendo o preparo dos pratos quentes. Ricardo viu o pânico nos olhos de Marina. "O que vamos fazer?", perguntou ela, vendo a fila de clientes aumentar. "Não podemos parar agora." Ricardo respirou fundo, pensando rápido. "Continue atendendo, vou resolver isso." Ele saiu apressado, fazendo ligações. 15 minutos depois, estava de volta com um novo botijão de gás, que havia conseguido em um restaurante conhecido nas redondezas. Suas roupas elegantes estavam completamente sujas, mas seu sorriso era radiante. "Como conseguiu?", perguntou, Marina impressionada. "Digamos que ainda tenho alguns contatos úteis na cidade", respondeu ele com uma piscadela. "Agora vamos voltar ao trabalho." O restante da tarde fluiu sem maiores problemas. Quando o sol começou a se pôr, marcando o fim da feira, Marina e Ricardo estavam exaustos, mas satisfeitos. Haviam vendido quase todo o estoque e, mais importante, recebido diversos elogios e pedidos de cartão. "Acho que podemos chamar isso de sucesso", disse Ricardo, ajudando a desmontar a barraca. Marina assentiu, mas havia uma sombra de preocupação em seu rosto. "Foi bom, mas ainda temos muito a melhorar. A logística precisa ser mais eficiente, precisamos de mais equipamentos." Ricardo sorriu, reconhecendo nela a mesma busca pela excelência que o havia levado ao sucesso nos negócios. "E vamos melhorar.
Hoje foi só o primeiro passo. Na semana seguinte à feira, Marina e Ricardo reuniram-se na cozinha da mansão para avaliar os resultados e planejar os próximos passos. A mesa estava coberta de anotações, planilhas e o inseparável caderno de receitas do avô de Marina. Os números são promissores, disse Ricardo, analisando as planilhas que havia preparado. Mas o mais importante foram os contatos que fizemos. Várias pessoas perguntaram se temos um espaço fixo. Marina assentiu, repassando mentalmente os comentários dos clientes. Muitos disseram que sentiam falta de um lugar assim em São Paulo, com comida de verdade e ambiente acolhedor. Talvez seja a hora de pensarmos em algo maior, sugeriu Ricardo, puxando uma pasta que mantinha guardada. Andei pesquisando alguns pontos comerciais. Os olhos de Marina se arregalaram. Não é muito cedo? Acabamos de fazer nossa primeira feira. Na verdade, Ricardo hesitou por um momento. Encontrei um lugar que acho que você precisa ver. É pequeno, mas tem potencial. E o mais importante, tem alma. Naquela mesma tarde, eles foram visitar o espaço. Ficava em uma rua tranquila do Deesop, bairro de Pinheiros, longe do luxo do Morumbi, mas com um charme próprio que lembrava as cidadezinhas do interior. Era uma antiga casa térrea, com janelas grandes e um pequeno quintal nos fundos. Está abandonado há alguns meses, explicou Ricardo enquanto abria a porta. O antigo proprietário era uma senhora que mantinha uma loja de antiguidades aqui. Marina entrou com cuidado, observando cada detalhe. O piso de ladrilhos hidráulicos, embora desgastado, ainda mantinha seus padrões originais. As paredes precisavam de pintura, mas eram sólidas. E havia algo no jeito como a luz entrava pelas janelas que a fez se sentir imediatamente em casa. Ali poderia ser o balcão, disse ela, apontando para uma das paredes. E aquela área seria perfeita para as mesas. O quintal, imagine um jardim de ervas frescas. Ricardo sorriu, satisfeito ao ver o entusiasmo em seus olhos. Sabia que você ia gostar, mas tem mais uma coisa que preciso te mostrar. Ele a conduziu até os fundos da casa, onde uma porta antiga levava a um pequeno cômodo anexo. Isso aqui era a antiga garagem, mas acho que poderia ser transformado em uma cozinha profissional, completou Marina, já visualizando a disposição dos equipamentos. Exatamente, teríamos que fazer uma boa reforma, claro. Trocar toda a parte elétrica, instalar exaustão adequada. Marina percorreu o espaço lentamente, tocando as paredes com as pontas dos dedos, como se quisesse sentir a energia do lugar. Parou diante de uma das janelas, observando o movimento da rua. Sabe o que mais gosto? Disse ela depois de um momento. Dá para chegar de bicicleta. Ricardo riu, mas havia algo mais em seu olhar, uma mistura de admiração e carinho que vinha crescendo a cada dia. Então, o que acha? Quer dar esse passo? Marina respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Era um sonho grande demais para caber em suas economias de entregadora, mas também grande demais para deixar passar. Como faríamos? Perguntou ela, voltando-se para Ricardo. Financeiramente, quero dizer. Podemos estruturar uma sociedade formal, respondeu ele, que já havia pensado muito sobre isso. Você entra com seu conhecimento, suas receitas, sua experiência. Eu entro com o capital inicial e minha experiência em gestão. E a divisão seria 50% para cada um, disse Ricardo sem hesitar. Parceiros iguais. Marina balançou a cabeça, surpresa. Mas você vai investir muito mais dinheiro do que eu. E você vai investir algo muito mais valioso. Sua alma, seu talento, sua dedicação. Acredite, Marina, sei reconhecer valor quando vejo. Uma lágrima teimosa escapou pelo canto do olho de Marina. Ela a enxugou rapidamente, mas não antes que Ricardo percebesse. Ei, disse ele suavemente, aproximando-se. Não precisa decidir agora, pode pensar com calma. Não preciso pensar, respondeu ela, sua voz firme apesar da emoção. Este lugar é como se estivesse esperando por nós, sabe? Ricardo assentiu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Ele próprio havia sentido isso ao encontrar o imóvel pela primeira vez. Aquela sensação inexplicável
de que algumas coisas são simplesmente destinadas a acontecer. O entusiasmo inicial com o novo espaço logo deu lugar a uma série de desafios práticos. A primeira reunião com o arquiteto contratado por Ricardo revelou que a reforma seria mais complexa do que imaginavam. A antiga instalação elétrica precisava ser completamente refeita. O telhado apresentava infiltrações e a adequação às normas da vigilância sanitária exigiria mudanças estruturais significativas. O orçamento inicial vai precisar ser revisto, explicou Ricardo durante uma reunião tensa em seu escritório. Os custos da reforma são praticamente o dobro do que previmos. Marina sentiu o estômago afundar. Talvez devêssemos procurar outro lugar, sugeriu, embora a ideia de desistir daquele espaço já doesse em seu coração. Não, respondeu Ricardo com firmeza. Aquele lugar é perfeito para o que queremos criar. Vamos encontrar uma maneira. Foi nesse momento que a secretária de Ricardo interrompeu a reunião. Senhor Mendonça, o conselho está aguardando na sala de videoconferência. A reunião começou há 10 minutos. Ricardo praguejou baixinho. Havia completamente esquecido do compromisso. Preciso ir, disse ele a Marina. Mas não desista, ok? Vamos resolver isso. A reunião do conselho, no entanto, trouxe mais complicações. Os outros diretores estavam preocupados com o que chamavam de distrações de Ricardo. Seu envolvimento com o projeto do café não havia passado despercebido. Ricardo, disse um dos conselheiros mais antigos, você construiu um império no setor de shopping centers. Não pode arriscar tudo por um café. Não estou arriscando. Nada, defendeu-se Ricardo. Posso administrar perfeitamente os dois projetos. Não é o que parece, interviu outro conselheiro. Suas assistentes comentam que você tem passado mais tempo discutindo receitas do que analisando relatórios. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Era verdade que nas últimas semanas havia delegado algumas responsabilidades para se dedicar mais ao projeto com Marina. Mas isso não significava que estava negligenciando a empresa. Senhores, disse ele, mantendo a voz calma, em 20 anos, quantas vezes decepcionei este conselho? O silêncio que seguiu foi sua resposta. Então peço que confiem em meu julgamento mais uma vez. A reunião terminou com um clima tenso, mas Ricardo conseguiu ganhar tempo. Ao retornar à sua sala, encontrou Marina ainda esperando, folheando, distraidamente seu caderno de receitas. Desculpe a demora, disse ele, afrouxando a gravata. Onde paramos? Marina ergueu os olhos do caderno e Ricardo percebeu que ela havia chorado. Talvez eles estejam certos, disse ela suavemente. Talvez isso seja uma loucura. Do que você está falando? Ouvi alguns comentários enquanto esperava. As pessoas aqui, elas não entendem por que você está se envolvendo com isso, com alguém como eu. Ricardo sentou-se ao lado dela, sentindo uma mistura de raiva e proteção. E desde quando precisamos que eles entendam? Mas sua reputação, sua empresa... Marina, interrompeu ele, sabe qual foi meu maior erro nos últimos anos? Deixar que outros definissem o que é sucesso para mim. Não vou cometer esse erro de novo. Ela o olhou com uma mistura de gratidão e preocupação. Mas os custos da reforma? Vamos renegociar com o arquiteto, buscar outros fornecedores. Se precisar, posso vender alguns investimentos pessoais. O importante é não desistir. Marina abriu o caderno de receitas em uma página específica, onde uma foto antiga estava cuidadosamente guardada. Mostrava seu avô ao lado de sua bicicleta, em frente a uma pequena venda no interior de Minas. Ele sempre dizia que os melhores sonhos são aqueles que nos assustam um pouco, disse ela, acariciando a foto com carinho. Ricardo sorriu, sentindo aquela já familiar onda de admiração por ela. Seu avô era um homem sábio. É teimoso, completou Marina com um pequeno sorriso. Acho que herdei isso dele. Ótimo, respondeu Ricardo, porque vamos precisar de muita teimosia pela frente. As obras no café avançavam lentamente, mas com constância. Ricardo havia conseguido renegociar alguns contratos e encontrado fornecedores mais acessíveis, sem comprometer a qualidade do projeto. Marina, por sua vez, continuava com suas entregas para manter uma renda,
agora usando parte da cozinha reformada da futura casa como base de operações. Numa tarde particularmente movimentada, enquanto Marina preparava alguns pedidos, um senhor de aparência distinta entrou no estabelecimento ainda em obras. Tinha os cabelos grisalhos bem aparados e usava um terno impecável, embora de corte antiquado. "Desculpe, ainda não estamos abertos", disse Marina, saindo da cozinha ao ouvir os passos. "Eu sei", respondeu ele, com um sorriso gentil. "Mas o cheiro do seu pão de queijo atravessou a rua e não pude resistir. Seria possível fazer uma exceção?" Havia algo no jeito do senhor que lembrava seu avô, e Marina se viu assentindo antes mesmo de perceber. "Claro, posso preparar um café para acompanhar." O homem sentou-se em uma das poucas mesas já montadas, observando o ambiente com interesse genuíno. "Vocês estão fazendo um trabalho interessante aqui", comentou, "mantendo a estrutura original, mas dando nova vida ao espaço." Marina serviu o café e o pão de queijo ainda quente, observando como o visitante examinava cada detalhe com olhos experientes. "O senhor entende de arquitetura?" "Um pouco", respondeu ele modestamente, "mas entendo mais de histórias, e este lugar tem uma história interessante para contar." Nesse momento, Ricardo chegou carregando algumas amostras de tecido para as cortinas. Parou surpreso ao ver o visitante, mas o homem se levantou com um sorriso de reconhecimento. "Ricardo Mendonça", disse ele estendendo a mão. "Há quanto tempo?" "Professor Cardoso", perguntou Ricardo claramente surpreso. "O que o senhor faz aqui?" "Então vocês se conhecem?" perguntou Marina, curiosa. "O professor Cardoso foi meu mentor na faculdade", explicou Ricardo, "e depois se tornou um dos críticos gastronômicos mais respeitados do país." Marina sentiu o coração acelerar. Ali estava um dos nomes mais influentes do setor, provando seu pão de queijo e tomando seu café. "Ex-crítico", corrigiu o professor com um sorriso. "Hoje em dia apenas aprecio boa comida sem a pressão de ter que escrever sobre ela. E devo dizer, minha jovem, que este é um dos melhores pães de queijo que já provei em São Paulo." Marina corou com o elogio. "É a receita do meu avô", explicou. "Ele tinha uma pequena venda em Minas." "Ah, isso explica muita coisa", interrompeu o professor, seus olhos brilhando. "Sabe, o verdadeiro segredo da boa gastronomia não está nas técnicas refinadas ou nos ingredientes caros, está nas histórias que cada prato carrega." Ricardo observava a interação com interesse. Conhecia bem aquele olhar do professor. Era o mesmo que ele tinha quando descobria um talento promissor. "E o que o traz a este bairro, professor?" perguntou Ricardo. "A curiosidade", respondeu ele, tomando mais um gole de café. "Ouvi rumores sobre um empresário bem-sucedido que estava trocando os shopping centers por um café de bairro. Precisava ver com meus próprios olhos." Ricardo sentiu-se subitamente desconfortável. "E qual é seu veredito?" O professor levantou-se, ajeitando o paletó com cuidado. "Meu caro Ricardo, você finalmente encontrou algo real para construir, algo com alma." Virando-se para Marina, continuou. "E você, minha jovem, tem um dom raro, não apenas para a cozinha, mas para criar conexões através da comida." Antes de sair, o professor deixou seu cartão sobre a mesa. "Quando estiverem prontos para abrir, me avisem. Posso não ser mais crítico oficial, mas ainda conheço muita gente que precisa conhecer este lugar." Após sua partida, Marina e Ricardo permaneceram em silêncio por alguns momentos, processando o que havia acontecido. "Isso foi", começou Marina. "Um sinal", completou Ricardo. "O professor Cardoso nunca foi de fazer elogios fáceis. Se ele gostou, então talvez estejamos no caminho certo", concluiu ela, um sorriso esperançoso iluminando seu rosto. Ricardo pegou uma das amostras de tecido que havia trazido, um algodão rústico em tons de terracota. "Acho que este combinaria perfeitamente com as paredes, não?" Marina assentiu, tocando o tecido com carinho. "Lembra as cortinas da casa da minha avó." E assim, embalados pela visita inesperada do professor, continuaram seus planos para transformar aquele espaço em algo especial. Cada decisão, cada detalhe, era pensado não apenas em termos práticos,
mas em como contribuiria para contar a história que queriam compartilhar. A visita do professor Cardoso teve um efeito catalisador no projeto. Ricardo e Marina redobraram seus esforços para finalizar a reforma. Mas com isso vieram novas pressões e desafios. O conselho da empresa de Ricardo estava cada vez mais inquieto com seu envolvimento no café, e as reuniões tornavam-se progressivamente mais tensas. O senhor perdeu 3 reuniões importantes este mês, alertou sua secretária, Sandra, que o acompanhava há mais de uma década. O conselho está começando a questionar suas prioridades. Ricardo suspirou, passando as mãos pelo rosto cansado. Estava em seu escritório na empresa, cercado por relatórios que precisavam de sua atenção, mas seus pensamentos continuavam voltando para os detalhes do café. Agenda uma reunião extraordinária com o conselho para amanhã, decidiu ele. Está na hora de esclarecer algumas coisas. Naquela mesma tarde, enquanto supervisionava a instalação dos equipamentos da cozinha do café, Ricardo recebeu uma ligação de sua irmã Beatriz. Ricardo, precisamos conversar. Sua voz soava preocupada. Estou ouvindo coisas que me preocupam. Dizem que você está colocando sua reputação em risco por causa de uma garota? Não é nada disso, Bia, respondeu ele, controlando a irritação. Estou investindo em um negócio que acredito. Um café? A incredulidade em sua voz era palpável. Você construiu um império, Ricardo. Vai arriscar tudo por um café de bairro? Talvez seja exatamente disso que eu precise, respondeu ele, observando Marina através da janela do escritório improvisado. Ela estava ensinando 2 funcionárias recém-contratadas a preparar o pão de queijo, sua paciência e dedicação evidentes em cada gesto. Ricardo, por favor, insistiu Beatriz. Pense bem no que está fazendo. Você tem uma posição a zelar, uma imagem. Uma imagem, interrompeu ele, sua voz firme. É exatamente sobre isso que quero conversar com o conselho amanhã. Sobre a diferença entre imagem e realidade. Depois de desligar, Ricardo permaneceu pensativo, observando o movimento da rua através da janela. O bairro estava mudando. Novas lojas abriam, o público jovem aumentava e havia uma energia diferente no ar. Marina entrou no escritório trazendo uma xícara de café. Você parece preocupado, comentou colocando a xícara sobre a mesa. Só pensando, respondeu ele, aceitando o café com um sorriso agradecido. Amanhã tenho uma reunião importante com o conselho. Sobre o café? Perguntou ela, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa. Sobre tudo, suspirou ele. Sobre escolhas, prioridades, sobre ser fiel ao que acreditamos. Marina ficou em silêncio por um momento, observando o movimento dos trabalhadores através da janela. Sabe, começou ela, quando decidi vir para São Paulo, muita gente me disse que era loucura, que eu deveria aceitar um emprego na prefeitura da minha cidade, casar com o filho do dono do mercado, ter uma vida previsível. Ricardo a observou com interesse. Era raro Marina falar sobre sua vida antes de São Paulo. Mas meu avô, continuou ela, foi o único que me apoiou. Ele disse que algumas decisões precisam ser tomadas com o coração, mesmo que pareçam loucura para os outros. Seu avô era um homem sábio, comentou Ricardo, sentindo aquela já familiar onda de admiração por ela. Era, concordou Marina, um sorriso suave nos lábios. E sabe o que mais ele dizia? Que quando as pessoas tentam muito te convencer a desistir de algo, geralmente é sinal de que você está no caminho certo. Ricardo riu, sentindo parte da tensão deixar seus ombros. Então devo agradecer a todos que estão tentando me fazer desistir? Exatamente, respondeu ela levantando-se. Agora, quer provar o novo bolo de fubá que estamos testando? As meninas acabaram de tirar do forno. Não deveria estar me preparando para a reunião de amanhã? E existe preparação melhor que bolo de fubá? Perguntou ela com uma piscadela. Ricardo a seguiu até a cozinha, onde o aroma do bolo recém-assado preenchia o ar. Observou como os funcionários já se movimentavam com familiaridade pelo espaço, como as cortinas novas dançavam com a brisa da tarde, como tudo parecia estar encontrando seu lugar. A sala de reuniões no último andar do edifício corporativo estava repleta quando Ricardo entrou. Os membros do conselho, todos em seus ternos impecáveis,
o aguardavam com expressões tensas na cabeceira da mesa. Carlos Vasconcelos, o presidente do conselho, tamborilava os dedos nervosamente sobre a superfície de madeira polida. Ricardo, começou Carlos, seu tom formal mais frio que o habitual. Convocamos esta reunião porque estamos seriamente preocupados com os rumos que você tem tomado nos últimos meses. Ricardo ajeitou-se em sua cadeira, mantendo a postura serena que o caracterizava. Imagino que estejam se referindo ao Flor de Ferro. Entre outras coisas, interveio Roberto Menezes, outro conselheiro. Sua dedicação à empresa tem sido questionável. Reuniões canceladas, decisões adiadas. E os números? Interrompeu. Ricardo, sua voz calma, mas firme. Os resultados da empresa sofreram algum impacto negativo nos últimos meses? Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. De fato, os números continuavam excelentes, como sempre. Não se trata apenas de números, Ricardo, argumentou Carlos. É uma questão de imagem. Você é o rosto desta empresa. Como acha que nossos acionistas se sentem ao ver você envolvido com um café de bairro? Ricardo respirou fundo, lembrando-se das palavras de Marina na tarde anterior. Senhores, em 20 anos construímos juntos uma das maiores empresas do setor. Transformamos o mercado de shopping centers no país. Mas sabem o que percebi? Que em meio a tanto sucesso perdemos algo essencial. E o que seria? Perguntou Roberto com evidente sarcasmo. Conexão real com as pessoas, respondeu Ricardo, levantando-se e caminhando até a janela panorâmica. Nossos shoppings são estruturas impressionantes, mas quantos deles têm alma? Quantos realmente fazem diferença na vida das pessoas, além do consumo? Isso é poesia, Ricardo, rebateu Carlos. Negócios são negócios. Exatamente por isso investi no Flor de Ferro. Virou-se Ricardo para encará-los. Porque às vezes precisamos de um negócio menor para nos lembrar por que começamos, para reconectar com o que realmente importa. E essa sócia? Questionou outro conselheiro. Uma simples entregadora? Tem ideia do que as pessoas comentam? Ricardo sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Marina tem mais talento e integridade do que muitos executivos que conheci. E sim, ela começou como entregadora, assim como eu comecei vendendo espaço em um pequeno centro comercial no interior. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Havia um peso nas palavras de Ricardo que não podia ser ignorado. O que exatamente você está propondo? Perguntou Carlos finalmente. Continuo comprometido com a empresa, como sempre estive, respondeu Ricardo. Mas também continuarei com o projeto do café. Se isso é incompatível com minha posição no conselho, estou preparado para lidar com as consequências. Está disposto a arriscar tudo por causa desse projeto? Perguntou Roberto, incrédulo. Não. Estou arriscando nada, respondeu Ricardo com um sorriso sereno. Estou finalmente investindo em algo que me faz lembrar por que escolhi ser empresário em primeiro lugar. Antes que alguém pudesse responder, a secretária de Ricardo entrou apressadamente na sala. Desculpe interromper, mas é urgente, disse, ela entregando-lhe um envelope. Ricardo abriu o envelope e leu rapidamente seu conteúdo. Seu rosto se iluminou com um sorriso que há muitos conselheiros não viam. Senhores, disse ele, colocando o papel sobre a mesa. Acabamos de receber uma reportagem prévia da revista Gastronomia em Negócios. O professor Cardoso escreveu um artigo sobre novos empreendimentos promissores em São Paulo. E adivinhem qual é o destaque? Os conselheiros se entreolharam, alguns pegando suas cópias do artigo para ler. Flor de Ferro, quando tradição e inovação se encontram, leu Carlos em voz alta. Um projeto que promete revolucionar o conceito de cafeterias em São Paulo, liderado por uma jovem chefe talentosa e um dos mais respeitados empresários do país. Ricardo observou as expressões dos conselheiros mudarem gradualmente enquanto liam o artigo. O professor Cardoso era uma das vozes mais respeitadas do setor, e seu endosso não podia ser ignorado. Talvez, disse Carlos finalmente, tenhamos sido precipitados em nosso julgamento. Talvez, concordou Ricardo guardando sua cópia do artigo, seja a hora de todos nós aprendermos a ver além das aparências.
Enquanto Ricardo enfrentava o conselho, Marina estava imersa nos preparativos finais do café. A cozinha industrial finalmente estava completa, com todos os equipamentos instalados e testados. O aroma de café fresco e pão de queijo recém-assado preenchia o ambiente, enquanto ela treinava a nova equipe. O segredo, explicava ela para as funcionárias, não está só na receita, está no carinho, na atenção aos detalhes. Suas mãos hábeis moldavam o pão de queijo com a precisão que só anos de prática podem trazer. Cada um precisa ser do mesmo tamanho, não só por questão de apresentação, mas para assar por igual. Foi quando Dona Matilde entrou apressadamente na cozinha. A governanta de Ricardo, que inicialmente demonstrava tanta resistência, havia se tornado uma das maiores apoiadoras do projeto. "Marina, você precisa ver isso", exclamou ela, brandindo uma revista. "O professor Cardoso, ele escreveu sobre vocês." Marina pegou a revista com mãos trêmulas, mal acreditando no que lia. O artigo não era apenas elogioso, era uma declaração de fé no projeto que ela e Ricardo estavam construindo. "No Flor de Ferro", leu ela em voz alta, "encontramos algo raro no cenário gastronômico atual: autenticidade. Cada prato conta uma história. Cada detalhe do ambiente revela um cuidado que vai além do comercial. É um lugar que nos faz lembrar por que amamos comida em primeiro lugar." As funcionárias se reuniram ao seu redor, compartilhando sua emoção. O professor Cardoso era um nome respeitado, e seu endosso significava muito mais que simples publicidade. "Isso merece uma comemoração", declarou Dona Matilde. "Vou preparar aquele café da tarde especial que só faço em ocasiões importantes." Enquanto a governanta se movimentava pela cozinha com familiaridade, Marina se permitiu um momento de reflexão. Observou o espaço ao seu redor, as paredes recém-pintadas em tons suaves, as cortinas de algodão balançando com a brisa, sua bicicleta restaurada ocupando um lugar de destaque próximo à entrada. Cada detalhe havia sido pensado para criar não apenas um café, mas um pedaço de Minas Gerais em São Paulo. As mesas de madeira maciça, feitas por um marceneiro do interior. Os guardanapos de tecido com bordado delicado, trabalho de uma cooperativa de artesãs. As xícaras de cerâmica, cada uma ligeiramente diferente da outra, produzidas especialmente para o Flor de Ferro. Som do celular a trouxe de volta ao presente. Era uma mensagem de Ricardo. "Reunião terminou, estou a caminho, tenho novidades." Marina sorriu, imaginando como teria sido o confronto com o conselho. Conhecia Ricardo bem o suficiente agora para saber que ele não desistiria facilmente do que acreditava. "O pão de queijo está no ponto", anunciou uma das funcionárias abrindo o forno. O aroma familiar encheu a cozinha, trazendo com ele memórias de manhãs na venda do avô, do som da sua voz, ensinando os segredos da receita, do calor do forno a lenha. "Perfeito", aprovou Marina, provando um. "Exatamente como meu avô fazia." Dona Matilde, que também provava o pão de queijo, assentiu com aprovação. "Sabe, Marina", começou ela com um sorriso sábio, "quando você chegou pela primeira vez na mansão, confesso que fiquei preocupada. Achei que era só mais uma aventura do Ricardo." Marina corou levemente, mas deixou a governanta continuar. "Mas agora vejo que estava errada", continuou Dona Matilde. "Você trouxe algo que faltava não só para ele, mas para todos nós. Um pouco de simplicidade, um pouco de verdade." O sino da porta principal tocou, anunciando a chegada de alguém. Pelo vidro da cozinha, Marina viu Ricardo entrando, ainda em seu terno impecável, mas com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. "Acho que temos muito o que conversar", disse ela, limpando as mãos no avental. "E comemorar", completou ele, mostrando sua própria cópia da revista. "Mas primeiro, tem pão de queijo fresco?" A repercussão do artigo do professor Cardoso foi imediata. O telefone do Flor de Ferro, ainda em obras, não parava de tocar com pessoas querendo saber a data da inauguração. As redes sociais do café, recém-criadas, ganhavam seguidores a cada hora. O pequeno projeto que nascera de um encontro improvável estava rapidamente se transformando em um dos lugares mais aguardados de São Paulo.
No entanto, março chegou trazendo consigo as tradicionais chuvas paulistanas, e com elas um desafio inesperado. Uma forte tempestade atingiu a cidade durante a madrugada, causando alagamentos em diversos bairros. Marina, que dormia no pequeno apartamento que alugara próximo ao café, foi acordada pelo barulho da água, vestindo um casaco às pressas sobre o pijama. Ela pedalou até o café, enfrentando as ruas parcialmente alagadas. Ao chegar, seu coração quase parou. Havia água entrando pelo vão da porta dos fundos, ameaçando todo o trabalho dos últimos meses. Com as mãos tremendo, ela ligou para Ricardo. Alô? A voz dele soava sonolenta. Ricardo, é emergência. O café está entrando água. Em menos de meia hora, Ricardo chegou ao local encontrando Marina e alguns funcionários que moravam nas redondezas, tentando conter o avanço da água com toalhas e rodos. Os equipamentos da cozinha, exclamou Marina desesperada. Se a água chegar neles... Calma, disse Ricardo, já tirando o paletó e arregaçando as mangas da camisa. Vamos resolver isso. As horas seguintes foram de trabalho intenso. Vizinhos, vendo o movimento, se juntaram para ajudar. Dona Matilde apareceu com café quente e pães para todos. Em meio ao caos, formou-se uma corrente de solidariedade que tocou profundamente Marina. Olha só isso, comentou ela com Ricardo, enquanto observavam o grupo trabalhando. Nem abrimos oficialmente e já temos uma comunidade. Ricardo sorriu, mesmo exausto. É porque não é só um café, Marina. É um sonho que as pessoas querem ver dar certo. Quando finalmente conseguiram conter a água e começar a limpar a bagunça, o sol já se punha. O prejuízo tinha sido menor do que temiam. Alguns móveis danificados, parte do estoque de ingredientes perdido, mas nada que não pudesse ser recuperado. Vamos precisar adiar a inauguração, suspirou Marina, sentando-se em uma das cadeiras, que haviam conseguido salvar. Talvez não, respondeu Ricardo, um brilho familiar em seus olhos. Talvez isso seja exatamente o que precisávamos. Como assim? Pense bem. Todos esses vizinhos que vieram ajudar, eles já se sentem parte do Flor de Ferro. E se, em vez de uma inauguração tradicional, fizéssemos algo diferente? Marina inclinou a cabeça, curiosa. Que tipo de diferente? Um evento beneficente, explicou Ricardo, seu entusiasmo crescendo. Podemos organizar um café da manhã especial, com parte da renda destinada a ajudar outras pessoas afetadas pela enchente no bairro. Os olhos de Marina brilharam com a ideia. Como uma forma de retribuir a ajuda que recebemos hoje? Exatamente. E podemos convidar todos que ajudaram para serem nossos primeiros clientes oficiais. Marina olhou ao redor, para as paredes que ainda mostravam as marcas da água, para os móveis empilhados para sua bicicleta, que milagrosamente tinha sido salva. Em meio ao aparente caos, via possibilidades. Sabe o que meu avô diria? Perguntou ela, um sorriso se formando em seus lábios. O quê? Que às vezes a chuva vem não para destruir, mas para limpar o caminho para algo novo. Ricardo se aproximou, tocando suavemente seu ombro. Seu avô continua nos ensinando, mesmo sem estar aqui. O momento foi interrompido por Dona Matilde, que entrou carregando mais café quente. Ainda tem muita limpeza pela frente, anunciou ela com sua objetividade característica. E vocês dois precisam descansar um pouco. Só mais um pouco, Dona Matilde, respondeu Marina, levantando-se. Quero organizar algumas coisas na cozinha antes de ir. Enquanto caminhava em direção à cozinha, Marina parou brevemente diante da parede onde sua bicicleta estava exposta. A velha companheira, testemunha de tantas mudanças em sua vida, parecia ainda mais significativa agora. Continuamos pedalando, não é? Murmurou ela para si mesma, acariciando o guidão gasto, mesmo quando o caminho fica difícil. A ideia do evento beneficente rapidamente tomou forma. Marina e Ricardo decidiram realizar a inauguração do Flor de Ferro em um domingo, 2 semanas após a enchente. O tempo seria apertado para os reparos necessários, mas a energia e dedicação de todos eram contagiantes. Precisamos de um cardápio especial, disse Marina durante uma reunião com a equipe. Algo que represente não só nossas raízes,
mas também nossa gratidão à comunidade. Foi então que ela teve uma ideia. Correndo até sua bolsa, tirou o velho caderno de receitas do avô. Tem uma receita aqui, explicou, folheando as páginas com cuidado, que meu avô só fazia em ocasiões muito especiais. Era uma receita de bolo de fubá com 3 camadas, cada uma representando uma fase da vida: o passado, o presente e o futuro. Ele dizia que era um bolo para celebrar recomeços, explicou Marina, emoção em sua voz. Ricardo observava fascinado enquanto ela descrevia cada detalhe da receita. A primeira camada, mais densa e tradicional, trazia o gosto da memória. A segunda, leve e aromática, representava o momento presente. A terceira, com um toque de especiarias diferentes, simbolizava as surpresas que o futuro reservava. É perfeito, disse ele. Podemos fazer desse bolo o símbolo da inauguração. A notícia do evento beneficente se espalhou rapidamente pelo bairro. Comerciantes locais começaram a oferecer apoio. A floricultura da esquina prometeu arranjos especiais. O mercadinho ofereceu ingredientes com desconto, até mesmo o estacionamento vizinho se dispôs a oferecer vagas gratuitas no dia. Numa tarde, enquanto supervisionava a pintura das paredes que haviam sido danificadas pela água, Marina recebeu uma visita inesperada. Era uma senhora idosa, apoiada em uma bengala, que observava tudo com olhos atentos. Meu marido tinha uma padaria aqui perto, há muitos anos, contou ela. Toda manhã, o cheiro de pão fresco acordava a vizinhança. Depois que ele partiu, fechei o lugar, mas guardei algumas coisas. A senhora abriu uma sacola que carregava, revelando formas antigas de pão, algumas ainda com o brilho característico do uso constante. Achei que talvez vocês pudessem dar uma nova vida a elas. Marina pegou as formas com reverência, reconhecendo nelas anos de história e amor pelo ofício. A senhora nos daria a honra de ser nossa convidada especial na inauguração? Perguntou. Idosa sorriu, seus olhos brilhando. Não perderia por nada. O bairro precisa voltar a acordar com cheiro de pão fresco. Os dias que antecederam a inauguração foram de trabalho intenso. A equipe se desdobrava entre os últimos reparos e o preparo dos alimentos. Ricardo, surpreendendo a todos, passava cada vez mais tempo na cozinha, aprendendo os segredos das receitas com Marina. Nunca imaginei ver o Sr. Mendonça sujando as mãos de farinha, comentou Dona Matilde, observando-o tentar moldar um pão de queijo. Nem eu, riu ele, olhando para suas mãos cobertas de massa. Mas sabe de uma coisa? Nunca me senti tão vivo. Na véspera da inauguração, depois que todos já haviam ido embora, Marina permaneceu no café, fazendo os últimos ajustes. A cozinha estava impecável, as mesas perfeitamente arrumadas, sua bicicleta brilhando em seu lugar de honra na parede. Ricardo a encontrou sentada no balcão, folheando o caderno de receitas do avô. Está tudo perfeito, disse ele suavemente. Queria que ele pudesse ver isso, respondeu ela, uma lágrima teimosa escorrendo por seu rosto. Ricardo sentou-se ao seu lado, observando o movimento da rua através das janelas. Ele vê, disse, simplesmente, através de cada receita que você prepara, cada sorriso que você compartilha, cada pessoa que você toca com seu trabalho. Marina encostou a cabeça no ombro dele, um gesto natural que surpreendeu a ambos por sua simplicidade e conforto. Ficaram assim por um momento, em silêncio, apenas sentindo o peso e a beleza daquele momento de véspera. O dia da inauguração amanheceu com um sol tímido que aos poucos foi vencendo a neblina típica das manhãs paulistanas. Marina chegou ao café quando ainda estava escuro, pedalando sua bicicleta pelas ruas silenciosas. Encontrou a equipe já em plena atividade, os fornos ligados, o aroma de pão fresco começando a se espalhar pelo ar. Dormiu bem? Perguntou. Dona Matilde, que supervisionava a organização dos doces. Na verdade, mal dormi, confessou Marina, prendendo o cabelo e colocando seu avental. Fiquei a noite toda pensando no bolo especial. O bolo de 3 camadas, receita do avô, seria o ponto alto da inauguração. Marina havia passado dias praticando, ajustando cada detalhe, até atingir a perfeição que a memória exigia. Agora,
Diante do desafio de prepará-lo para tantas pessoas, sentia o peso da responsabilidade. Ricardo chegou pouco depois, carregando caixas de flores frescas enviadas pela floricultura do bairro. "Os arranjos vão ficar lindos", comentou ele, observando. Marina mergulhada na preparação do bolo. "Precisa de ajuda? Pode ir separando os ingredientes para a primeira camada", respondeu ela, concentrada em alinhar as formas. "E Ricardo, obrigada por tudo." Ele sorriu, entendendo tudo o que aquele agradecimento continha. Não era só pelo dia de hoje, mas por toda a jornada que os trouxera até ali. À medida que a manhã avançava, o movimento ao redor do café crescia. Vizinhos passavam para dar os últimos votos de boa sorte. Jornalistas locais preparavam suas câmeras e uma fila começava a se formar na calçada. "O professor Cardoso acabou de chegar", anunciou uma das garçonetes, causando um pequeno alvoroço na cozinha. O crítico gastronômico entrou pela porta dos fundos, trazendo consigo um pacote embrulhado em papel pardo. "Um presente para a casa", disse ele, entregando o embrulho a Marina. Dentro havia uma antiga chaleira de cobre, tão polida que brilhava como ouro. "Era da minha avó", explicou ele. "Achei que aqui ela encontraria um novo lar." Marina abraçou a chaleira contra o peito, emocionada com o significado do gesto. Mais um pedaço de história, mais uma memória a ser honrada. Às 10 horas em ponto, Ricardo abriu oficialmente as portas do Flor de Ferro. A primeira a entrar foi a senhora da antiga padaria, apoiada em sua bengala, os olhos brilhando ao reconhecer suas velhas formas de pão sendo usadas novamente. O café rapidamente se encheu. O burburinho das conversas, o tilintar das xícaras, as exclamações de prazer ao provar os quitutes, tudo se misturava numa sinfonia que fazia o coração de Marina transbordar de alegria. O bolo especial foi servido ao meio-dia. Marina fez questão de explicar pessoalmente o significado de cada camada para os presentes. Quando cortou a primeira fatia, suas mãos tremiam levemente, mas seu sorriso era firme. "A primeira camada", explicou ela, "é feita com fubá moído, na pedra como meu avô usava. Representa nossas raízes, nossas memórias." Os convidados provavam em silêncio respeitoso, muitos fechando os olhos ao sentir o sabor familiar. A segunda camada leva um toque de laranja e especiarias suaves. É o nosso presente, o momento que estamos vivendo agora. Ricardo observava tudo de um canto, emocionado ao ver como cada pessoa parecia entender exatamente o que aquele bolo representava. "E a terceira camada", continuou Marina, sua voz embargada, "tem um segredo especial que meu avô nunca revelou completamente. Ele dizia que era para nos lembrar que o futuro sempre guarda surpresas doces para quem sabe esperar." O professor Cardoso, após provar seu pedaço, aproximou-se de Marina. "Sabe", disse ele, "em todos meus anos como crítico, nunca provei algo que contasse uma história tão bonita através do sabor." As horas passaram voando. O sol da tarde já começava a baixar quando os últimos clientes se despediram. A equipe estava exausta, mas feliz. Tinham conseguido não apenas inaugurar o café, mas criar algo verdadeiramente especial. Depois que o último cliente partiu e a equipe terminou a limpeza, Marina e Ricardo sentaram-se em uma das mesas do café, compartilhando uma última xícara do dia. O silêncio entre eles era confortável, cheio de todas as emoções vividas nas últimas horas. "Conseguimos", disse Marina finalmente, um sorriso cansado, mas feliz em seu rosto. "Você conseguiu", corrigiu Ricardo. "Eu só ajudei a tornar possível." Marina balançou a cabeça, discordando gentilmente. "Não, Ricardo, nós conseguimos. Cada pessoa que entrou por aquela porta hoje faz parte dessa história. Cada um trouxe um pouco de si, um pouco de suas próprias memórias e sonhos." Ricardo observou o espaço ao redor. As mesas agora vazias, mas que horas antes transbordavam de vida, as cortinas dançando suavemente com a brisa do entardecer, a bicicleta na parede refletindo os últimos raios de sol. "Sabe", começou ele, "passei anos construindo lugares enormes, impressionantes, mas nunca senti o que senti hoje. Aqui é real." Marina entendeu perfeitamente o que ele queria dizer.
Era a mesma sensação que tinha na antiga venda do avô, aquele sentimento de pertencimento, de estar criando algo que ia além do comercial. Que você acha que seu avô diria se pudesse ver isso? Perguntou Ricardo suavemente. Marina sorriu, seus olhos marejados. Ele diria que algumas receitas não estão nos livros, estão no coração. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando suavemente a dela. O gesto era simples, mas carregado de significado. Não precisavam de palavras para expressar o que sentiam. Estava ali no ar entre eles, doce como o aroma do bolo especial que ainda pairava na cozinha. Marina, começou Ricardo, sua voz mais suave que o normal. Preciso te contar uma coisa. Ela o olhou curiosa. Lembra daquele primeiro dia quando você chegou na mansão com sua bicicleta? Marina assentiu, sorrindo com a memória. Naquele momento, vendo você pela janela, senti algo que havia anos não sentia. Uma espécie de despertar, como se alguém tivesse me sacudido e dito: acorda. A vida é mais que relatórios e reuniões. Marina apertou levemente sua mão, encorajando-o a continuar. E cada dia desde então, cada entrega, cada conversa, cada momento planejando este lugar, foi como redescobrir quem eu realmente sou, quem eu sempre quis ser. E quem você é, Ricardo? Perguntou ela suavemente. Alguém que finalmente encontrou seu caminho de volta para casa, respondeu ele, olhando nos olhos dela. E esse caminho me trouxe até você. O silêncio que seguiu era elétrico, cheio de possibilidades. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas dentro do Flor de Ferro, o tempo parecia ter parado. Sabe o que é engraçado? Disse Marina após um momento. Vim para São Paulo perseguindo um sonho de negócio, mas encontrei muito mais que isso. Encontrei uma família, Dona Matilde, a equipe, os vizinhos e você. Ricardo sorriu, aquele sorriso que ela havia aprendido a amar, sincero, sem as máscaras que o mundo corporativo exigia. E agora? Perguntou ele. Marina olhou para sua bicicleta na parede, testemunha silenciosa de toda a sua jornada. Agora continuamos pedalando, juntos. O último raio de sol do dia entrou pela janela, banhando o ambiente em tons dourados. Era como se o próprio universo estivesse abençoando aquele momento, aquele lugar, aquela história que havia apenas começado. As semanas seguintes à inauguração do Flor de Ferro foram intensas. O café rapidamente se tornou um ponto de encontro querido no bairro, com filas se formando nas manhãs de fim de semana e reservas sendo feitas com dias de antecedência. Mas não era apenas o sucesso comercial que fazia o lugar especial. Era a atmosfera única que Marina e Ricardo haviam conseguido criar. Numa manhã particularmente movimentada, enquanto Marina organizava a cozinha, Dona Matilde entrou apressada, carregando uma caixa antiga. Encontrei isso no fundo do armário da mansão, disse ela, colocando a caixa sobre a bancada. São receitas antigas da minha família. Achei que talvez você pudesse dar uma olhada. Marina abriu a caixa com cuidado, encontrando dezenas de fichas amareladas pelo tempo, escritas à mão com uma caligrafia delicada. Dona Matilde, isso é um tesouro. A governanta sorriu orgulhosa. Tem receitas que minha avó trouxe de Minas. Algumas eu nem me lembrava mais que existiam. Enquanto folheava as fichas, Marina encontrou uma receita que chamou sua atenção. Bolo de fubá com queijo da vovó Dolores. Essa, disse Dona Matilde apontando para a ficha, era a especialidade da minha avó. Ela só fazia em ocasiões muito especiais. Marina leu os ingredientes com atenção, notando as semelhanças com a receita de seu próprio avô. É incrível como as receitas de família se parecem, mesmo vindo de lugares diferentes. É porque todas carregam o mesmo ingrediente principal, respondeu Dona Matilde com um sorriso sábio: amor. Naquele momento, Ricardo entrou na cozinha. Desde a inauguração, ele passava cada vez mais tempo no café, dividindo-se entre suas responsabilidades corporativas e sua paixão crescente pelo novo negócio. O que vocês duas estão tramando? Perguntou ele, notando a concentração
Das duas sobre a caixa de receitas. Estamos expandindo nosso repertório, respondeu Marina, mostrando-lhe as fichas. Dona Matilde trouxe um verdadeiro tesouro. Ricardo pegou uma das fichas, lendo com interesse. Isso me deu uma ideia, disse. Ele aquele brilho familiar em seus olhos. E se criássemos um projeto especial? Marina e Dona Matilde o olharam com curiosidade. Poderíamos convidar as pessoas do bairro para compartilharem suas receitas de família, criar uma espécie de memorial gastronômico da comunidade. Como um livro de receitas coletivo, perguntou Marina, já empolgada com a ideia. Mais que isso, continuou Ricardo, cada receita viria com sua história, com fotos antigas, com as memórias que a acompanham. Poderíamos fazer eventos mensais onde as pessoas apresentam seus pratos, contam suas histórias, e as melhores receitas poderiam entrar no cardápio do café, completou Marina, entendendo perfeitamente a visão de Ricardo. Dona Matilde enxugou uma lágrima discreta. Vocês dois são como ingredientes que precisavam se encontrar para criar algo especial. Ricardo e Marina trocaram um olhar significativo. Desde aquela conversa após a inauguração, algo havia mudado entre eles. Não eram mais apenas sócios, eram companheiros numa jornada que ia muito além dos negócios. Vou deixar vocês planejando, disse Dona Matilde com um sorriso sugestivo, dirigindo-se à porta. Tenho certeza que tem muito o que conversar. Depois que ela saiu, Ricardo se aproximou de Marina, que ainda folheava as receitas antigas. O que você acha? Perguntou ele suavemente. De transformarmos o Flor de Ferro em um lugar onde as histórias das pessoas possam continuar vivas? Marina ergueu os olhos para ele, sentindo aquele já familiar calor no peito. Acho que é exatamente o que esse lugar estava destinado a ser desde o início. Ricardo pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. O gesto era simples, mas carregado de promessas. Sabe, disse ele, às vezes penso que aquela primeira entrega não foi coincidência. Era o destino apresentando uma nova receita para nossas vidas. Marina sorriu, apertando levemente sua mão. Uma receita que ainda estamos descobrindo, não é? E que tal descobrirmos juntos? Perguntou ele, seu coração batendo mais forte. Antes que Marina pudesse responder, ouviram o som familiar de clientes chegando. O café estava começando a encher para o almoço. Dever nos chama, disse ela, relutante em soltar sua mão. Mais tarde continuamos essa conversa, prometeu Ricardo, um sorriso cheio de expectativas em seu rosto. O projeto do livro de receitas da comunidade rapidamente ganhou vida. Marina e Ricardo organizaram um evento especial no café para apresentar a ideia aos clientes. A resposta foi imediata e emocionante. Dezenas de pessoas queriam compartilhar suas histórias e receitas familiares. A primeira a se apresentar foi Dona Conceição, a senhora da antiga padaria. Trouxe não apenas suas receitas, mas também fotografias amareladas de seu marido, trabalhando com as mesmas formas que agora decoravam o Flor de Ferro. Cada fornada era uma declaração de amor, contou ela, emocionada. Não só ao ofício, mas às pessoas que ele alimentava todos os dias. O professor Cardoso, que havia se tornado um cliente frequente, ficou tão impressionado com o projeto que se ofereceu para escrever o prefácio do livro. Vocês estão fazendo algo único, disse ele. Não estão apenas preservando receitas, estão mantendo viva a alma de uma comunidade. Numa tarde tranquila, enquanto organizavam as receitas coletadas, Marina encontrou Ricardo contemplando-a, a bicicleta na parede. No que está pensando? Perguntou ela, aproximando-se. Em como as coisas mais simples podem mudar completamente nossa vida, respondeu ele, virando-se para encará-la. Sabe, sempre achei que sucesso era construir o maior império, ter o maior lucro. Mas aqui, neste pequeno café, aprendi que sucesso é criar algo que toca o coração das pessoas. Marina sorriu, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Meu avô sempre dizia que a vida é como uma receita. Não basta ter os ingredientes certos, é preciso saber a hora de cada um entrar. E você acha que chegou a hora? Perguntou Ricardo, sua voz suave, mas intensa. A hora do quê?
provocou ela, embora seu coração já soubesse a resposta. A hora de admitirmos que isso, ele gesticulou entre eles, é mais que uma parceria de negócios, sempre foi. Marina sentiu o rosto esquentar, mas sustentou seu olhar. Talvez essa seja a receita que estávamos destinados a criar juntos. Ricardo se aproximou mais, tomando suas mãos nas dele. Marina, você não apenas me ajudou a construir um café. Você me ajudou a reconstruir minha própria vida. Me fez lembrar quem eu realmente sou. E quem você é, Ricardo Mendonça? Perguntou ela suavemente. Sou alguém que aprendeu que os melhores sabores da vida não vêm dos pratos mais caros, mas dos momentos mais verdadeiros. E com você, cada momento tem sido incrivelmente verdadeiro. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas não tentou contê-las. Sabe, o que é engraçado? Vim para São Paulo perseguindo um sonho de negócios, mas encontrei algo muito maior. Encontrei um lugar onde posso ser exatamente quem sou. E quem você é, Marina? Perguntou ele, aproximando-se ainda mais. Sou alguém que finalmente entendeu que às vezes precisamos pedalar muito para encontrar nosso verdadeiro destino, respondeu ela, sorrindo através das lágrimas. O beijo que seguiu foi suave, natural como o amanhecer. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas dentro do Flor de Ferro, o tempo parecia ter parado para celebrar aquele momento. Quando se separaram, Ricardo manteve Marina em seus braços, como se temesse que ela pudesse desaparecer. E agora? Perguntou ela, encostando a cabeça em seu peito. Agora continuamos escrevendo nossa história, respondeu ele. Uma página de cada vez, um sabor de cada vez. O sino da porta tocou, anunciando a chegada de novos clientes. Marina e Ricardo se separaram lentamente, trocando um último olhar cúmplice antes de voltarem ao trabalho. Afinal, tinham um café para administrar, histórias para colecionar e uma nova receita de vida para desenvolver, juntos. 6 meses após a inauguração, o Flor de Ferro havia se transformado em muito mais que um café. Era um ponto de encontro, de histórias. Um lugar onde memórias antigas ganhavam nova vida e novas memórias eram criadas todos os dias. O projeto do livro de receitas da comunidade estava quase concluído, com mais de 50 histórias coletadas. Numa manhã de sábado particularmente especial, Marina chegou mais cedo que o habitual ao café. Havia combinado com Ricardo de prepararem juntos uma surpresa para o lançamento do livro. Ao entrar, encontrou sobre o balcão um envelope com seu nome, escrito na letra elegante dele. Abra quando estiver sozinha, dizia o bilhete que o acompanhava. Com o coração acelerado, Marina abriu o envelope. Dentro havia uma passagem de ônibus para sua cidade natal em Minas Gerais, datada para o final de semana seguinte, e uma carta. Marina, passei os últimos dias pensando em como fazer este momento especial, mas percebi que a melhor maneira seria seguindo o que aprendemos juntos, mantendo as coisas simples e verdadeiras. O Flor de Ferro nasceu de uma mistura improvável. Um empresário que havia esquecido suas raízes e uma jovem que carregava as dela em cada receita. Mas talvez não tenha sido tão improvável assim. Talvez fosse exatamente o que ambos precisávamos para nos encontrar. Conversando com Dona Matilde ontem, ela me disse algo que fez muito sentido. Algumas receitas precisam de tempo para atingir o ponto certo. E acho que chegamos nesse ponto. Por isso comprei essa passagem. Quero conhecer o lugar onde sua história começou. Quero visitar a antiga venda do seu avô, caminhar pelas ruas que você percorreu, conhecer as pessoas que fazem parte da sua história. E mais que isso, quero pedir sua mão em casamento no mesmo lugar onde você aprendeu suas primeiras receitas, porque entendi que nossa história, assim como o Flor de Ferro, precisa ter raízes profundas para crescer forte. Se você aceitar, estarei esperando na rodoviária no sábado pela manhã, com uma mala cheia de sonhos e um coração cheio de amor. Com todo o meu carinho, Ricardo. Marina sentou-se, as pernas tremendo, as lágrimas embaçando sua visão. Através da janela do café, viu o sol nascente iluminando sua bicicleta na parede, a mesma que a trouxera até ali, que carregara não apenas entregas, mas também seus sonhos. Nesse momento, ouviu a porta se abrir.
Era Dona Matilde que, ao ver seu estado, imediatamente entendeu o que havia acontecido. "Ele te contou, não é?" perguntou a governanta com um sorriso cúmplice. Marina assentiu, ainda sem palavras. "Sabe", continuou Dona Matilde, sentando-se ao seu lado, "em todos esses anos trabalhando para o Ricardo, nunca o vi tão vivo, tão verdadeiro. Você não apenas trouxe o sabor de Minas para São Paulo, trouxe a alma de volta para ele." "Dona Matilde." Marina finalmente encontrou sua voz. "Como vou administrar o café se casar com ele?" completou a governanta com um sorriso. "Minha querida, vocês já são uma equipe perfeita. O casamento só vai oficializar o que todos já sabem." Marina olhou novamente para sua bicicleta, lembrando-se de todas as vezes que pedalara pela cidade, carregando não apenas comida, mas também esperanças e sonhos. "Meu avô sempre dizia", murmurou ela, "que o verdadeiro amor é como um bom café. Precisa ser preparado com cuidado, servido com carinho e apreciado sem pressa." "E ele estava certo", respondeu Dona Matilde. "Agora, que tal começarmos a preparar? Aquele bolo especial? Temos um livro de receitas para lançar, não é?" Marina sorriu, guardando a carta junto ao coração. Sim, tinha um livro para lançar, um café para administrar e uma vida inteira pela frente para criar novas receitas juntos. O lançamento do livro Receitas do Coração, as histórias do Flor de Ferro, foi um sucesso absoluto. O café estava lotado, com pessoas segurando seus exemplares recém-adquiridos, compartilhando histórias e saboreando os pratos que haviam inspirado cada página. O professor Cardoso, que havia escrito um prefácio emocionante, fez questão de estar presente. "Este livro", disse ele em seu discurso, "não é apenas uma coleção de receitas. É um testemunho de como a comida pode unir pessoas, criar laços, manter vivas as memórias mais preciosas." Marina, usando um vestido florido que lembrava o do dia em que conheceu Ricardo, circulava entre os convidados com um brilho especial no olhar. Seu sim à proposta de Ricardo estava guardado em seu coração, esperando o momento certo de ser revelado. Ricardo, por sua vez, mal conseguia tirar os olhos dela. Cada sorriso, cada gesto gracioso ao servir os convidados, cada palavra carinhosa trocada com os clientes, tudo o fazia ter ainda mais certeza de sua decisão. Dona Conceição, a senhora da antiga padaria, trouxe uma surpresa especial. Havia recriado uma receita antiga de pão doce que seu marido costumava fazer. "É a primeira vez que faço desde que ele partiu", contou ela emocionada. "Mas aqui, neste lugar, senti que era hora de trazer essa memória de volta à vida." No final da tarde, quando o movimento começou a diminuir, Marina reuniu todos os funcionários e clientes mais próximos. Era hora de compartilhar a notícia. "O Flor de Ferro", começou ela, sua voz tremendo levemente, "nasceu de um sonho e de uma bicicleta velha, mas cresceu graças ao amor. O amor pela comida, pelas histórias, pelas pessoas." Ela fez uma pausa, procurando o olhar de Ricardo na multidão. "E foi aqui, entre estas paredes, que encontrei o maior amor de todos. Por isso, tenho um anúncio especial para fazer." Ricardo se aproximou, tomando sua mão na dele. "No próximo fim de semana", continuou Marina, "vou voltar à minha cidade natal. E não vou sozinha. Vou levar comigo o homem que não apenas acreditou no meu sonho, mas o fez parte do dele. E lá, no mesmo lugar onde aprendi minhas primeiras receitas, vamos começar a escrever um novo capítulo de nossas vidas." A explosão de alegria foi instantânea. Dona Matilde chorava abertamente. O professor Cardoso erguia sua taça em um brinde e os clientes aplaudiam entusiasticamente. "Mas o Flor de Ferro continuará sendo nosso lar", garantiu Ricardo, abraçando Marina, "porque foi aqui que nossa história começou e é aqui que ela continuará crescendo." Naquela noite, depois que todos foram embora, Marina e Ricardo ficaram mais um pouco no café. Sentados à mesma mesa onde haviam compartilhado tantos momentos, observavam a bicicleta na parede, a testemunha silenciosa de sua jornada. "Sabe", disse Marina, recostando-se no peito de Ricardo, "meu avô sempre dizia que a melhor receita é aquela que fazemos com o coração." "E ele estava certo", respondeu Ricardo, beijando suavemente sua testa.
porque foi seguindo essa receita que chegamos até aqui. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas dentro do Flor de Ferro, o tempo tinha um sabor diferente. O sabor do amor, das memórias, dos sonhos realizados e das promessas de um futuro ainda mais doce. E a bicicleta? Bem, ela continuaria ali, na parede, contando silenciosamente para todos que entrassem a história de uma jovem